Estamos iniciando o programa Edu na Rádio. Você é nosso convidado para assistir a um programa de entretenimento, muita informação relevante e, acima de tudo, sobre responsabilidade social. Venha conosco! Venha conosco! A apresentação, Leonardo Rabelo e amigos do Edu. Seja muito bem-vindo ao programa Edu na Rádio. Meu nome é Leonardo Rabelo. Nós estamos aqui para o nosso programa nessa sexta-feira, dia 30 de outubro. Não é que o mês está acabando? O ano está acabando. Mas a gente começa o programa de hoje com um bate-papo com a veterinária, a doutora Clara Shiratori, diretamente do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, para trazer dicas incríveis para os nossos animaizinhos. Logo na sequência, Fernanda Castro. Fernanda Castro trazendo dicas para quem quer estudar, para você que é universitário, para você que está na faculdade. Bate-papo muito bom. Logo depois, Rosemary Barbosa. A Rose Barbosa, que trabalha numa empresa muito conhecida aqui em Brasília, ela é gestora de recursos humanos e ela vai te ensinar muita coisa para você que está pensando em se inserir no mercado de trabalho, você que está precisando trocar de emprego, ou você que, quem sabe, aí está querendo se destacar já no emprego que você está atualmente. Depois, no nosso espaço das ONGs e movimentos sociais, nós temos novamente um bate-papo com Estevão Randolfo, sempre falando sobre prevenção e, quem sabe, até libertação daqueles que mergulharam pelos caminhos das drogas. Vale a pena ouvir esse bate-papo. Esse é o tipo de bate-papo que você tem que compartilhar com os teus filhos. E a gente fecha o nosso programa com o doutor, médico, neurologista Luiz Cláudio. Uma aula de neurologia. Seja muito bem-vindo ao programa do Edu. Estamos iniciando o programa Edu na Rádio. Dica Pet, com doutora Clara Shiratori. Clara Shiratori, a nossa veterinária, diretamente da cidade maravilhosa Rio de Janeiro, que segundo ela está menos quente do que Brasília. Aí ficou cidade maravilhosa mesmo, hein, Clara? Eu trouxe o frescor comigo para o Rio de Janeiro, graças a Deus. Deixou a gente nessa fornalha que tá Brasília esses dias aqui, então. Não, mas semana passada teve um dia aqui que a sensação térmica, na sexta-feira passada, a sensação térmica estava em 50 graus. Tipo assim, sério, socorro, gente. Espero que o verão não seja assim. Me dá aquele desespero. Meu Deus do céu. Eu fiquei tão vermelha, a gente foi atender um domicílio e um mó calorante, tive que tirar o jaleco no domicílio, eu pedi licença, eu falei, olha, eu não tô dando conta. E quando eu saí de lá, eu tava tão vermelha, que a auxiliar virou pra mim e falou, Clara, você tá parecendo um pimentão. Ela, o que é isso? Eu falei, cara, eu tô com muito calor. Eu não cheguei a ficar suada, não, mas eu fiquei muito quente. E ela também, tava as duas vermelhas. Eu, Ana, você tá vermelhona também. Calor. Olha que coisa maluca. Gente, aquecimento parece que coisa séria, hein? Parece que tá para acabar, né? Tomara que sim. Vamos ver. Outubro aí chove, né? Sabe que o pessoal de Brasília tá fazendo dança da chuva, estão contratando índio, brincadeiras à parte, né? O pessoal tá fazendo de tudo para chover. E aqui em Brasília é tão engraçado, né, Clara? Porque quando chove, o pessoal filma, tira foto, manda mensagem no grupo. Tá chovendo aí? Porque aqui tá chovendo. Posta nas redes sociais. É engraçado. Exatamente. Em compensação, aqui chove em dias aleatórios. É muito engraçado. Não é que nem aí a gente espera que chove em setembro. Ou setembro, outubro. Agosto a gente espera só a chuva do caju. Agosto, setembro. E aí outubro chove. Aqui não. Aqui chove, depois não chove. Aí tem dia que faz um soleirão, outro dia que tá uma tempestade. E aqui não é igual Brasília, né? Brasília chove na 12 e na 11 tá seco. Do sertão, né? Aqui não, aqui chove, é tempestade, as coisas inundam, árvores caem, desastres acontecem, e aí eu olho pra janela assim, tipo, gente, mas tá só chuviscando. Como assim? Então aqui é meio bizarro, eu tô ainda me adaptando a esse rolê climático do Rio de Janeiro. Mas hoje tava com 93% de umidade, viu? Chorem, brasilienses. Tô aqui me afogando em tanta umidade. Chega o cabelo, tá bom. Muito bom. Clara, que você manda em relação aos nossos bichinhos hoje? Então, a dica de hoje é especificamente para gatos, tá? E eu vou falar de caixa de transporte. Como levar o gato no veterinário?
a gente ainda tem muito essa questão existem ainda muitas pessoas, né, que tem esse receio de levar o gato no veterinário. E fica aquela coisa meio mistificada, assim. Gato estressa, então não vou levar. Só quando vacinar. Ai, mas eu moro em apartamento, então não preciso vacinar tanto que eu não vou me levar no veterinário, vira uma coisa horrorosa. E, gente, não precisa ser assim, tá? Aqui os gatos vêm na maior tranquilidade. Aqui, por exemplo, na clínica. A clínica é toda azulzinha, toda cat-friendly, é uma delícia. Brasília também tem opções assim. Tem a Mundo dos Gatos, na 216 Sul, que eu sou apaixonada. Tem a Casa do Gato, na Asa Norte também. E são clínicas preparadas para receber gatinhos. E lógico que você pode fazer todo um trabalho em casa com seu gato para também ajudar na hora desse transporte, desse convívio com o médico veterinário. Como que é isso? Caixa de transporte ideal para gato. É a primeira coisa que a gente tem que pensar. Caixa de transporte, gente, ela tem que abrir em cima. Então não adianta comprar aquela que é a mais baratinha de todas, que só abre a porta. Eu até tava com uma aqui, mas as meninas pegaram. Que só abre a porta e ela é toda parafusada. Porque, nesse caso, a gente tem que sempre puxar o gato ou virar a caixa para o gato escorregar para fora. E, às vezes, ele é muito assustado. Isso pode ser muito estressante. Uma caixa que abre por cima, se ele não quiser sair por conta própria, ou ele ficar se forçando porque tá com medo de sair, que é normal, porque ele tá num lugar estranho. A gente abre por cima e consegue pegar ele, às vezes fazer todo o exame clínico dentro da caixa e só tira para coleta de sangue, às vezes dá para coletar lá dentro. Então, a caixa que abre em cima é sensacional. Outra coisa muito bacana é a gente acostumar o nosso gatinho com a caixa de transporte. Não adianta a gente querer que ele se sinta seguro no ambiente que ele só vê uma vez por ano. Então, se a caixa fica escondida na sua casa e seu gato nunca vê a caixa, como que ele vai fazer amizade com ela? Como que ele vai se sentir confortável nesse transporte? Então, deixar a caixa no ambiente. Por isso que também é preferível caixas que removam a porta, que a gente possa remover a porta. Porque aí você deixa ela como uma casinha dentro de casa. Coloca ela ali no cantinho, coloca uma cobertinha, um paninho gostosinho que ele goste, e ele vai usar aquilo ali na rotina dele, para brincar, para dormir, para o que ele quiser fazer. Ou mesmo que ele nem queira entrar, ela tá ali e ele sabe que ela existe, que ela é dele. E que ela faz parte da casa dele. Isso é super bacana também. E aí, quando você for levar o seu gatinho ao veterinário, é ideal que você tenha esse paninho com cheirinho de casa, uma toalhinha que ele se sinta confortável. Se seu gatinho urina no carro durante o transporte, porque isso também acontece, mesmo que o gatinho seja um gatinho confiante, colocar um tapetinho higiênico para ele não se molhar, né? Porque que chateado, né? Imagina, ele tá viajando, indo para um lugar que ele não conhece e ele ainda fica numa caixinha toda cheia de xixi, é sacanagem, né? Ninguém merece. Então, colocar um tapetinho higiênico para ele ficar sequinho. A gente pode comprar, tem um sprayzinho de Feliway, deixa eu ver se tem aqui, não, só no consultório lá de baixo. Feliway Classic, ele é um spray, isso é um feromônio sintético que dá uma sensação maior de conforto e confiança para o gato. Então, você borrifa isso na caixinha ou na própria toalhinha 10 minutos antes de colocar o gato na caixa para poder ir para o veterinário. Isso é bem legal também. Outra coisa, pega um outro paninho, cobre a caixa, deixa só a parte da frente, para ele ver, para ele não ver que ele está num lugar completamente estranho, mas os lados cobertos para reduzir os estímulos de fora. Porque senão, na hora que você estiver indo para o carro, se você morar num prédio e não tiver garagem, por exemplo, você vai descendo, aí tem o elevador, aí tem o porteiro que te cumprimenta, aí tem os vizinhos que você encontra embaixo do prédio, e aí tem o carro que está buzinando, tem todo esse rolê, então isso dá uma reduzida no estímulo. Outra coisa também, quando entrar no carro, colocar a caixa num lugar seguro. Então, se a caixa é um gato muito grande e a caixa não fica tão firme, por exemplo, no banco, ou se é um gato muito pequenininho e a caixa é pequenininha e ela samba, bota no chão, por exemplo. Tem que ser um lugar que fique firme para não ficar balançando demais essa caixa. Janela fechada, de preferência, para não ter ruído da rua. Som baixo, nada de ficar gritando, fofocando no telefone do Bluetooth. Essa é a hora, assim, de colocar uma musiquinha mais calma. Tem playlist em aplicativos de música, tá? Só para gato. Então, vale a pena pensar em tudo isso para fazer esse trajeto para ser o menos estressante possível. E aí vem outra vantagem de clínica exclusiva de gato, porque normalmente clínicas exclusivas funcionam com horário marcado. Então, não tem essa de você chegar lá e ficar 40 minutos esperando para ser atendido, a não ser, lógico, que tem uma emergência, né?
mas o normal é que você seja atendido naquele horário. Então, isso é outra vantagem de clínica exclusiva, além de não ter cachorro, normalmente as recepções não são tão cheias, então vale a pena pensar nisso, porque, gente, é viável sim levar seu gato ao veterinário. E aí você pensa, mas meu gato sai de casa, ele é uma jaguatirica, ele já é adulto, já não dá mais para adaptar todas essas coisas, ele já não gosta da caixa e, né, passou, não tem como fazer. Eu tento, mas ele chega no veterinário, ele pira, ele surta, fica super bravo, ansioso, agressivo. Ok, tudo bem também, não tem problema. Nem todo gatinho é bonzinho, são personalidades diferentes. Às vezes o gatinho ele é mais agressivo porque ele é um gato irracível e é dele, e às vezes ele só tá mais agressivo porque ele tá com medo. E nós, que somos veterinários exclusivos, a gente sabe lidar muito bem com isso. Hoje mesmo eu atendi um pacientinho meu, Tom, família queridíssima, faz todo esse processo para trazer ele, até compraram uma caixa nova para trazer ele na clínica, mas o Tom, ele tenta bater na gente sempre, a gente não consegue tirar ele da caixa de transporte. Ele tem tanto medo de relações passadas que ele teve experiências negativas, que ele não consegue ficar tranquilo aqui, mesmo aqui sendo um ambiente totalmente preparado para recebê-lo. E ele precisa ser sedado. Então a gente planeja tudo para fazer tudo para o Tom numa leva só. Hoje ele já veio fazer o retorno dele, ele já está bem, teve alta, mas quando ele veio para atendimento, realmente foi impossível a gente fazer avaliação clínica, ele estava muito, muito estressado, atacando até a dona. Quando a gente planejou para ele voltar, a gente já fez tudo numa leva só. Então ele tinha que fazer ultrassonografia, a gente combinou com o ultrassonografista no mesmo horário, a coleta de sangue, e ele fez uma sedação, ele dormiu durante todo o procedimento, a gente fez tudo que tinha para fazer. Tom tá aí tratado, maravilhoso, feliz, gordinho, lindo. Então é possível, do gatinho mais bonzinho ao gatinho mais bravo, nós estamos preparados. Então vale a pena buscar esse tipo de serviço e vale a pena fazer esses tipos de adaptação e preparação desde filhotinho para não ter esse problema no futuro. E evitar experiências negativas. A gente tem gato, quem tem gato, a gente sabe que é diferente o tratamento quando está em um lugar, e até a reação do gato quando ele está num lugar que é exclusivo e totalmente preparado para ele. Então vale a pena, o investimento que vale a pena. Tem gente que acha que é mais caro porque é um serviço especializado. Não necessariamente. Faz uma pesquisa em Brasília, vê clínica que é mista e valor de clínica exclusiva para atendimento é o mesmo valor. Então, assim, literalmente não tem por que não levar o seu gato numa clínica exclusiva. E não tem por que a gente ficar com esse receio todo se são profissionais preparados. E as pessoas podem te instruir. Outro dia a gente recebeu uma ligação, a tutora não conseguia colocar o gatinho na caixinha. E ela não conseguia de jeito nenhum. E aí ela ligou, a gente, não, olha, faça assim, assado. E deu tudo certo. Então é possível, gente. Que bacana, Clara. É tão bacana a forma como você trata os gatinhos assim. Se fala, a gente está pensando num bebezinho. Muito bacana. Então, os seus pacientes aí, com certeza, têm um tratamento muito especial. A gente sempre fala, né, Léo? Somos filhos de alguém. Muito bom. Clara, para as pessoas terem acesso a você, conhecerem um pouco mais desse seu trabalho tão bacana, como é que elas fazem? Gente, quem quer saber mais dicas de gatinhos, pode me encontrar no Instagram, é @gataria com 2 T's. Lá eu posto várias dicas, falo sobre saúde, falo sobre bem-estar, eu crio espaços para a gente bater papo, eu estou fazendo uns IGTVs bem legais para a gente discutir sobre várias coisas relacionadas ao universo felino, então vale bem a pena conhecer. E para quem quer conhecer sobre o meu projeto em Brasília, o Caminhada Solidária, é só entrar no Instagram ou Facebook, @Caminhada Solidária. Fechado, então. Clara, obrigado demais, ótimo dia e até semana. Obrigada a você, Léo. Até mais, gente. Tchau. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Entrevistas com empresários de destaque no mercado local e nacional. Dicas para o seu dia a dia com especialistas, médicos, advogados, nutricionistas, consultores de empresa e muito mais. Será um prazer ter você conosco. Momento Ponto Extra. Dicas para estudantes universitários com a professora Fernanda Castro. Se você é universitário, se você está fazendo uma faculdade, ela vai puxar a tua orelha como se você estivesse no maternal, mas vai te ensinar a estudar e cuidar desse período tão importante que é o momento
você está ali estudando na faculdade, cuidar desse período da forma correta. Fernanda Castro, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Edu na Rádio. Como é que você está, Fernanda? Olá, Léo. O pessoal vai achar que eu sou, assim, terrível. Quando você fala que eu vou puxar a orelha, eu acho que eles já imaginam eu lá com a mãozinha na orelha já, sabe, Léo? Uma boa tarde para você, para todo mundo nessa sexta-feira. Como é que você está, Fernanda? Tudo bem aí na cidade de Formiga, Minas Gerais? Tudo ótimo, Léo. Estamos esperando ansiosos a chuva cair. A chuva vem rodeando, rodeando, rodeando e não chega. A gente está precisando de muita chuva por aqui. Brasília já começou a chover, só para, como dizem por aí, para passar um pouquinho de inveja, mas ainda está um calor danado. Mas já começou a chover, graças a Deus. Fernanda. Nós estamos precisando mesmo. Legal. O que a gente tem para hoje, Fernanda? Hoje eu vou desmistificar um ponto importante, Léo. Hoje nós vamos falar sobre autoridade profissional. Reza a lenda que nós vamos construir a nossa identidade profissional quando nós pegamos o nosso diploma. Então a gente se forma, pega o nosso diploma e vamos para o mercado de trabalho. Aí nós nos tornamos profissionais naquela área que a gente escolheu para se especializar. Mas não é bem assim. Desde o primeiro período, nós já precisamos ter atitude profissional. Se você começar desde o primeiro período a desenvolver a sua autoridade profissional, a sua atitude profissional, você vai chegar ao final do curso muito mais preparado. Quando você seleciona a área que você deseja atuar, quando você seleciona o seu curso para se especializar, entre na universidade, comece o seu curso, independente se ele é AD ou se ele é presencial, já desenvolva a sua atitude profissional desde o primeiro período. Nós temos uma chave para o sucesso profissional, Léo, e olha que interessante. A chave para o sucesso profissional é a competência. Mas o que é competência? Competência tem uma junção de algumas atitudes, na verdade, atitude é uma delas que está dentro da competência, mas o que é competência? Competência é conhecimento, habilidades, atitudes, valores e ética. Então é a chave. CHAVE. Conhecimento, habilidade, atitude, valores e ética. Para você ter sucesso profissional, você precisa dessa chave. O conhecimento e a habilidade vão ser desenvolvidos ao longo do período do curso. Mas valores, ética e atitude, você já pode desenvolvê-los desde o primeiro dia que você inicia seu curso. Porque lá na frente vai fazer toda a diferença você ter o seu conhecimento técnico, você desenvolver todas essas habilidades que são necessárias, tanto de soft skills quanto de hard skills. Mas você precisa ter atitude para ir em busca de resultados, porque é isso que você vai fazer quando você for exercer a sua profissão. Você vai resolver problemas e apresentar resultados. E se os seus valores não estiverem de acordo com os valores da empresa que você trabalhar ou de acordo com os valores dos seus clientes, você com certeza não vai entregar um bom resultado. E você precisa ter ética acima de tudo. Ética é quando você faz a coisa certa, mesmo quando não tem ninguém te olhando. Então, se você desenvolver desde o primeiro período, essa consciência de já ter uma atitude profissional, desenvolver a sua autoridade profissional ao longo do curso e se basear nessa chave, que são esses 5 preceitos da competência, você vai com certeza colher bons frutos. Você vai chegar no mercado de trabalho
muito mais preparado, com uma autoconfiança no seu trabalho, no profissional que você se tornou, e vai com certeza ser o perfil que todas as empresas vão ficar loucas para contratar. Muito bom. Começar desde já. Fernanda, as pessoas querendo conhecer um pouco mais de você mesma, a pessoa Fernanda, e conhecer também o curso que você tem, o Master You, como é que elas fazem? Elas vão me encontrar lá no Instagram, no @masteryou_Fernanda Castro. Ok. Fernanda, obrigado demais. Excelentes dicas. Bom dia para você. Até semana que vem. Obrigada, Léo. Um abraço para você e para todos os ouvintes. Até sexta-feira que vem. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Onde que fica a fonte da sua esperança? E onde que você tem guardado essa esperança? Em dias ditos de desesperança como os dias atuais, o que você pode fazer? Existe uma fonte, um local de esperança que pode confrontar aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos. Essa fonte se chama Jesus Cristo. Jesus, Ele é a esperança. E para aqueles que creem nele, em Jesus, nós vivemos não pelo que vemos ou ouvimos, mas vivemos por aquilo que cremos. E o que cremos supera aquilo que vemos. E chamamos isso de milagre, ou maravilhas, ou simplesmente de amor de Deus por nós. Que o Deus da esperança te encha de toda alegria e paz por crer nele, para que você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Livro de Romanos, capítulo 15, versículo de número 13. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Pela primeira vez aqui no Edu na Rádio, pessoal super presente, estou com uma parceira, uma amiga, que sabe tudo, olha, sabe tudo de RH. Eu não conheço, olha, estou indo para saber quem no mercado, em grandes ou pequenas empresas em Brasília, não a conhece. Rose da Soma, seja muito bem-vinda, Rose. Obrigada, Léo. Valeu pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, gente. Rose, é quanto tempo de mercado? Olha, a Soma já tem 22 anos de mercado. 22 tá anos aí. Desde o início que você tá na Soma, desses 22 anos? Tem 18 que eu estou aqui. 18 anos. Não é brincadeira não, viu? Você sabe muito bem, eu fico de empresa em empresa, porque esse é o meu trabalho, né? A gente vai para dentro das empresas, trabalha com os empresários. Como que o mercado te conhece, né, Rose? Como é que as pessoas sabem que é a Rose Barbosa? Que bom, isso é bom, gente, isso é bom. Espero que tenha bons frutos. E sempre falam muito bem, o que é importante. Legal. Rose, estou aproveitando aqui um pouquinho, a primeira vez que você está vindo é hoje. As pessoas, alguns te conhecem, outros provavelmente não te conhecem ainda. Eu posso pedir para que você possa se apresentar, falar um pouquinho quem que é a Rose e com o que você trabalha? Claro. Bom, pessoal, meu nome é Rosiméria, eu prefiro que chame de Rose mesmo. Eu sou pedagoga, tenho pós-graduação na área de educação, depois eu fiz uma outra na área de RH, porque a minha paixão é a área de gestão de pessoas, né? E eu amo o que eu faço. E é por isso que eu estou aqui, porque compartilhar o que a gente ama fazer é tudo de bom, né? Então, a Soma existe há 22 anos e eu estou aqui há 18 anos, ajudando a Soma a prospectar clientes, pessoas que precisam dos nossos serviços, que é recrutamento e seleção, assessment, buscar e avaliar pessoas, é o nosso core business mesmo, né? E eu sou uma pessoa muito simples, que vim da roça e que trabalhei na roça. Eu sou alagoana, mas eu não sou brigona. E é isso, gente. Eu adoro lidar com as pessoas e eu estou aqui de coração aberto para ajudar no que for necessário e dar dicas para vocês
para ajudar vocês no desafio aí que é estar no mercado de trabalho, entrar no mercado de trabalho e ser competitivo dentro desse mercado. Muito bom. Rose, hoje é o primeiro dia, mas você já preparou alguma coisa para a gente, não é isso? Sim, sim. A gente pode falar, inclusive, hoje, começando por essa busca de uma oportunidade no mercado. Ainda mais agora, nesse momento pós-pandemia. Eu não digo pós-pandemia, porque a gente ainda está aí com um resquício, né? Saindo de máscara e com vários dificultadores, mas como buscar? Então, gente, o primeiro ponto de como buscar uma oportunidade hoje é elaborar um bom currículo, e a gente pode dar a dica do currículo numa próxima oportunidade, mas a primeira coisa é o currículo, saber aonde e como e porquê e o que você quer fazer no mercado. Muita gente acha que é luxo dizer isso, mas não é. Quando a gente faz o que a gente ama, a gente tem um resultado melhor. Então, por que não definir exatamente aonde a gente quer ir, o que a gente quer fazer e onde a gente quer fazer? Então, se é uma pessoa da área administrativa, mas eu quero trabalhar em qual segmento? Eu quero trabalhar na indústria, eu quero trabalhar no varejo, eu quero trabalhar numa empresa de telecom. Então, tudo isso faz parte do propósito de vida de cada um, do objetivo de carreira, né, de cada um. Então, definido isso, partir para as fontes de busca, que seria LinkedIn, redes sociais, porque hoje as redes sociais, gente, não é só para a gente falar da nossa vida. A rede social hoje, ela tem grupos de emprego, tem vagas. As nossas vagas de emprego a gente divulga direto nas redes sociais. É a nossa fonte grande de buscar currículos, buscar talentos, né? Então, redes sociais, principalmente o LinkedIn, que é uma rede profissional. O LinkedIn é a melhor rede profissional para se buscar uma oportunidade de emprego hoje. Então, se não tiver o LinkedIn, gente, já está quase fora do mercado. Então, é a primeira dica da rede social, LinkedIn. Grupos de Facebook, grupos de WhatsApp. Tem muita gente que me liga hoje, ainda manda mensagem falando assim, Rose, eu posso passar aí e deixar meu currículo pessoalmente? Não. Gente, hoje a gente não tem banco mais de papel. Seria um prazer receber aqui todos, tomar um café, mas a gente não tem mais esse banco. E eu diria, é uma perda de tempo para quem vem, paga passagem, né? Então é um custo a mais que tem, imprime um papel, não precisa. Então, independente do limite ou não de cada um com relação às tecnologias, esse é o caminho. Então, no mínimo, ir no Lan House e cadastrar o currículo numa plataforma é o mínimo hoje para se buscar um emprego. Jornal, são raras as vagas hoje em jornais, a gente buscava muitas oportunidades em jornais, né? Mas hoje não mais, são poucas. Então, redes sociais, profissionais ou não, grupos de WhatsApp, e-mail e sites das empresas onde vocês querem trabalhar. Então, na Soma, hoje a gente recebe currículo através do nosso site, que é www.somadesenvolvimento.com.br, as nossas redes sociais, que eu vou deixar depois os contatos, caso alguém queira conversar conosco e tal, pegar algumas dicas, né? E tem plataformas de banco de currículo. Então, tem Cato, tem Empregare, né? Que eu estou falando aqui de empresas que têm bancos de currículos, onde vocês podem cadastrar para poder ver as vagas. Agora, LinkedIn, gente, por exemplo, não tem custo. Vocês podem cadastrar o currículo lá e até buscar oportunidades sem custo nenhum. Tem plataformas que cobram, ou tem níveis do LinkedIn que se cobram, sim, mas não é necessário. Não é necessário para se buscar uma vaga se você busca de forma direcionada, sabe buscar. Então, é um tempo que você investe, e eu costumo dizer que quem está buscando uma oportunidade de emprego hoje tem um trabalho, que é sentar na cadeira e ficar no mínimo 6 horas diante de um computador buscando uma oportunidade. Ou no celular, gente, porque o celular dá para fazer muita coisa. Então, esse trabalho de buscar emprego, ele tem que ser levado a sério para poder vocês buscarem, acharem, encontrarem a melhor oportunidade para vocês. Tá? Então, essas dicas são muito valiosas para quem está buscando. Okay? Esquece do currículo de papel. Tem que ter o currículo, sim, mas para mandar virtualmente. Ok? Então, essa é a dica de hoje. O nosso contato, vocês podem nos buscar através das redes sociais,
Eu vou dizer aqui, é da Soma Desenvolvimento Humano e a minha. O LinkedIn, o WhatsApp, ou melhor, eu vou deixar o Instagram. O Instagram da Soma é Soma Desenvolvimento e o meu é rose.mary Barbosa. Tá joia? Então, Rose.mary Barbosa junto, Rose? Isso, Mary Barbosa junto. Ok. E o da Muito Soma bom, é Soma Desenvolvimento. Soma Desenvolvimento. Ok. Isso. Rose, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Que bom que agora você faz parte do time, vai estar toda semana aqui com a gente. Obrigada, vai ser um prazer, gente. Vai ser um prazer. Muito preciosas. Desejo a você um ótimo dia e até semana que vem. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Um beijo para vocês. Bom fim de semana. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Quer se tornar um falante da língua inglesa sem enrolação? Nós vamos te ajudar. Este programa tem o apoio cultural da Inspire Idiomas. Ouça agora mais uma dica de inglês. Hello everybody! Hoje vamos aprender algumas maneiras de falar de nada. O normal é you are welcome. Literalmente significa você é bem-vindo. You are welcome. Ou a contração seria you're welcome. Mas você pode também falar you bet. Ou quer dizer, você pode apostar, literalmente. Ou você pode falar don't mention it. Ou literalmente seria não menciona isso. Ok? Mas as três formas significam de nada. You're welcome, you bet e don't mention it. Este programa tem o apoio cultural da Inspire Idiomas. Aprenda inglês online com segurança e no conforto da sua casa. WhatsApp mais 5561 98211 5692 ou acesse instagram.com/inspireidiomas e saiba mais. Ligue agora e torne-se um falante da língua inglesa. WhatsApp mais 5561 98211 5692. Inspire Idiomas. Torne-se um falante da língua inglesa. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Depende de você, com Estevão Randolfo. Por 6 meses, a vida dele praticamente acabou. Foi para o centro de recuperação, virou a vida, teve uma recuperação incrível e hoje está de pé, ajudando muita gente que está deitado, caído no fundo do poço, a se levantar também. O nome dele é Estevão Randolfo. Seja muito bem-vindo, Estevão. Como é que você está, meu irmão? Obrigado, Léo. Obrigado, meu irmão. Estou bem, graças a Deus. Mais um dia aí que a gente está junto aqui. É muito bom estar contigo nessa luta aí e nessa missão boa. Tamo junto. Tamo junto. A gente que agradece demais. Obrigado por estar aqui. Tudo que você traz, toda a informação, a coragem de compartilhar a tua história tem sido importante já para algumas pessoas e nosso objetivo é que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. Esse é um testemunho vivo de que uma pessoa pode sair das drogas, que existe recuperação, porque não sei se você já ouviu, você já deve ter ouvido. Eu já ouvi de pessoas até próximas a mim, pessoas até muito inteligentes, dizerem que para um drogado não tem recuperação. E a gente poder mostrar que é possível dizer não desista do ser humano, porque sim, é possível e vamos investir em quem está nessa situação, sim. É possível, sim. Eu já, inclusive, ouvi isso de um tio, sabe? Quando eu estava lá acolhido, passaram alguns meses e esse tio meu foi me visitar. E aí eu vi ali no trato, né, que ele não estava botando muita fé, que ele estava ali mesmo num protocolo, porque era da família, mas ele não... E ele depois verbalizou isso para mim e na frente da minha mãe. Falou para mim, assim, na saída, né, falou, olha, você não precisa ficar aqui muito tempo não, porque não tem muito jeito não, esse caminho que você escolheu não tem volta. E eu olhei assim, sabe, Léo? E ele é um tio, ele é o tio mais velho que eu tenho, é o mais velho da minha avó.
E a gente tem uma relação maravilhosa, mas ele falou isso para mim, porque de fato a maioria das pessoas tem experiências negativas e a gente não vê muito índice de recuperação, cara. É por isso também que a gente bate tanto na tecla da prevenção. Mas mesmo assim, hoje a gente consegue apresentar as pessoas que têm bons resultados, porque a maioria delas estão tão ocupadas fazendo esses resultados acontecerem, que elas não têm tempo de vir aqui e falar, olha, eu faço isso aqui, olha, o método que eu uso é esse aqui, olha, a gente conhece esse e esse caso. Então, é muito bom estar aqui com você no Edu e estamos juntos. A gente tem muito, muito que mostrar com relação a bons resultados, a pessoas que deixaram de usar droga, pessoas que deixaram de roubar, a pessoas que deixaram de ser violentas em casa ou fora de casa. A gente tem bons resultados em comunidades terapêuticas, em CAPs, em núcleos de apoio de mútua ajuda. Tem muitos casos sim, Léo. Bom saber, cara. Você vê que não é por maldade. É um tio que te ama. Você fez questão de dizer meu tio mais velho, então provavelmente ele é até respeitado pelos demais irmãos. É o que você falou, o histórico que é ruim. Né? Já ouviu tanto caso que não deu certo e desacreditou. E aí você trouxe algo muito importante, hein, Estevão? A gente precisa trabalhar muito na prevenção. Então, quem é pai, quem é mãe, precisa ouvir esse nosso bate-papo, tem que trabalhar na prevenção. E quem é jovem ou adulto, até criança, tem que pular fora das drogas, porque a possibilidade de você nunca mais sair dela, infelizmente, é muito grande. Talvez seja a história da maioria das pessoas, né, Estevão? E hoje eu trouxe até um caso, cara, curioso. É um jovem, ele tem 19 anos, é muito jovem. A mãe dele entrou em contato com uma amiga e falou bem assim, olha, meu filho está preso, a polícia veio aqui, ele estava com uma quantidade que caracterizava tráfico, e ele está preso, ele está em condições terríveis, só que ele falou mesmo que estava com aquela droga, só que ele, boa parte dela ia usar, e a outra parte ele ia vender para pagar tudo. Foi enquadrado na lei de drogas e, infelizmente, está detido. Esse é um caso, Léo, que é muito comum, cara. Assim, a gente, às vezes, perde o controle, cara. Nas classes mais baixas, isso acontece muito. Nas classes mais altas, a pessoa geralmente tem um início de overdose, sabe? Tem problemas ali com a família, acaba quebrando alguma coisa ou dando prejuízo, assim, até físico, machucando, sabe? É uma dificuldade que a gente identifica em boa parte dos brasileiros. Tem estudos comprovando isso, sabe? Com relação aos presos, 20% dos presos lá estão diretamente ligados à lei de drogas. Então, 20% das pessoas presas estão por tráfico, por exemplo. E metade da população carcerária está lá por questões relacionadas a roubo, furto, fraude. Não são crimes violentos, são crimes que eles cometem, grande parte deles alegam que cometem para sustentar o vício. Então, a gente observa uma população carcerária próxima ao que a Organização Mundial de Saúde estima para a população de dependente químico. Então, a população de dependente químico ali, eu estava vendo um estudo mais recente, aponta não a metade, mas já apontou. Há alguns anos atrás apontava a metade da população envolvida, sabe? Assim, entre quem é dependente químico e codependente. Agora aponta cerca de 20% a 30% com dependentes e codependentes. E aí a gente observa que só de dependentes dá uma população aí de 2 a 3 milhões de pessoas no Brasil. E a população carcerária gira em torno de 1.800.000, assim, sabe? Observa-se que tem boa parte das pessoas que tem doença da adicção. Doença, hoje entendida como doença. Sendo acolhida no sistema prisional, por exemplo, ou em situação de rua. Esses são os casos péssimos. Os casos que a gente considera de sucesso para o tratamento são comunidades terapêuticas, são clínicas, são instituições religiosas que realizam reuniões
e realizam acompanhamentos com as famílias, são também o CRAS, o CREAS, as organizações sociais das pequenas cidades. Todo mundo, se você parar para observar, mesmo, tem uma gama e uma grande quantidade de pessoas envolvidas nesse tema. A gente precisa mesmo dar muita atenção, porque as drogas, elas estão matando a nossa juventude e estão tirando a esperança dos mais experientes, que estão vendo a herança deles se deteriorar. Então, a gente precisa enfrentar o problema das drogas, falar com clareza e trazer informações para que as pessoas conheçam o que são as substâncias psicoativas e como elas agem nos nossos corpos, nas nossas famílias, nas nossas sociedades, para a gente saber dizer não. Muito bom. Esse caso que você trouxe desse rapaz que ele comprou uma quantidade grande de droga, parte para o consumo próprio e mais um pouco, deixa eu aproveitar e vender um pouco aqui para eu poder sustentar o meu vício. Isso acaba sendo muito comum, né? Sim, Léo. Acaba sendo muito comum. Aqui onde eu moro na Ceilândia. Na Ceilândia Norte, aqui. É perto da Cracolândia, do Distrito Federal. Cara, aqui, se você entrar em uma das quadras, você vai ver jovens em todas as esquinas. Eu vou fazer uma contagem rápida aqui. Das 20 ruas que tem, então você vai ver nas esquinas cerca de 50 pessoas. Você vê tranquilamente. Não, peraí, repete novamente aí, Estevam, como é que é, cara? Sério? Olha, vamos Mas repete aí, por favor, vai lá. Aqui na Ceilândia, nas quadras, algumas quadras são até o conjunto P, outras até o conjunto, eu acho que é até o conjunto P. Então, dá mais ou menos umas 20 ruas. Nessas ruas, em todas as esquinas, tem algum jovem, tem alguém vendendo, ou comprando, ou consumindo alguma droga. Em todas. É só olhar. Então, você vê ali mais ou menos 50 pessoas em cada quadra, ali, só ali, entendeu? Sem contar as que já passaram e foram para outros lugares. Você observa que são, a maior parte deles, jovens ou adultos. Não tem muitos senhores, a expectativa de vida não é muito alta dessa população. Sabe? Você pode observar, cara. Tem uma cultura, a gente tem que quebrar justamente essa cultura. Tem um modus operandi, tem uma... olha, tem a glamorização. Olha, a glamorização passa por aí. Existem algumas drogas que são glamorizadas, sabe? Como Até assim, hoje... Fala só um pouquinho sobre isso aí, Estevam, por favor. Léo, eu assisto pouca televisão. Eu pouco assisto TV. Um dia desse eu estava ali, eu vi numa das novelas um cara fumando um cigarro e era 9 da noite. E o cara é bonito, o cara é forte, o cara estava bem vestido, ele estava em um ambiente muito agradável, sabe? Tinha até uma mulher interessada nele. Ele estava ali demonstrando saúde, demonstrando bem-estar, com um cigarro na mão. Que história é essa? Que vínculo tem uma coisa com a outra? E outra, como é que isso passa na televisão? A gente vê as pessoas em alguns seriados, eu estou falando assim porque, olha, gente, eu tenho que falar, né? Então, a gente vê em alguns seriados... Manda bala, cara. Fala aí com a gente. Cara, os tomadores de decisão dos grandes seriados, depois tomam a decisão e degustam um uísque. Veja bem, eu não tenho nada contra. Eu só estou dizendo que a forma como é passada a informação, a absorção dela pela população, não é de todo útil. A gente está vendo o resultado. O pessoal vê isso e não consegue administrar. E vai levando isso como algo que, não, a população tem condição, sim, a população não tem condição, a gente está vendo. A gente quer que tenha, todos querem. Mas para essa condição ser alcançada, começa pela educação, pela informação. Tratar o tema abertamente, dentro de casa, com a família. O Estado precisa se responsabilizar e investir em profissionais, em tecnologias.
em livros, em vídeos, em jogos. O Estado precisa fazer isso. Uhum. A gente precisa chegar até esse ponto. Porque, veja, as empresas que vendem álcool, cerveja e tabaco, em alguns anos, ultrapassaram a Google. Em 2018 isso aconteceu. Bom, é no mínimo questionável, né? A população Você falou ultrapassar a nível de renda? A nível de renda, Uhum. ultrapassaram a Coca-Cola, cara. Veja bem. Ultrapassaram a Microsoft. Então, poxa, tem alguma coisa aí que está descompensado, está desequilibrado. A balança não tá a favor da sociedade, a nosso favor, dos seres humanos que estão aqui convivendo e fazendo com que haja bem-estar, haja justiça, haja felicidade, haja amor. E assim a gente falando, é porque o debate, a fala, às vezes ela não traz tudo que, por exemplo, eu vi e que você viu para ter esse entendimento, sabe? Mas tem muita gente envolvida atrás, tem pessoas que estão sofrendo, tem mães que estão sofrendo, tem filhos que estão internados, tem gente morando na rua, dormindo no papelão. E aí esse público não é visto. E a gente está aqui justamente para falar para quem conhece alguém nessa situação que precisa sair do mundo das drogas, procure o Edu, procure o Léo, me procure alguém que você conheça que está envolvido com isso e que pode te ajudar a sair das drogas, porque é possível. É isso. Estevão, vamos aproveitar o teu gancho aqui, a gente precisa fechar. Alguém que esteja precisando, alguém está ouvindo, está precisando, alguém está ouvindo, alguém na família precisa. Como é que essas pessoas fazem para poder entrar em contato contigo, entrar em contato com alguma dessas instituições? Então, falando para canalizar para mim, que às vezes as pessoas veem isso, né? A entrevista é muito boa que vai para a internet, né, Léo? E aí fica gravado lá. Então, cara, se você conhece alguém que tem problema relacionado à droga, está vivendo na rua, está dando problema em casa, se você conhece alguém que tem um filho, que tem muito tempo que você nem vê esse filho, pode procurar a gente, que a gente até encontra ele. A gente tem casos, Léo, de que a gente saiu de Brasília para ir em outros estados, identificamos a pessoa, trouxemos a pessoa, entende? É um trabalho sério. Se você conhece alguém que quer parar de usar drogas, você pode me procurar pelo 61 99966 0302. Vou repetir, Léo. 61 99966 0302. E também tem um Instagram, @srandolfo. Lá, às vezes, eu publico algumas coisas, não é sempre, mas sempre a gente procura publicar algo de alguma instituição ou de uma informação do governo que seja relevante com esse tema, Léo. Excelente, Estevão. Esse trabalho é fantástico. Vamos divulgá-lo cada vez mais. Você que está precisando ou tem alguém na sua família, entre em contato já. Não é brincadeira, é papo seríssimo. Estevão, obrigado demais pelo seu tempo. Excelente dia para você. Semana que vem estamos de volta. Tamo junto, Léo. Obrigado, Estevão. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Última semana ele estreou aqui no Edu na Rádio e deu uma verdadeira aula aqui pra gente. Seja muito bem-vindo, Dr. Luiz Cláudio. Como é que tá, Luiz Cláudio? Tudo bem? Oi, Edu. Muito bom, muito obrigado. Bom estar aqui de novo. É um prazer, é uma honra. A honra é nossa. Eu estava falando e comentei com muita gente, né? Como é que foi uma aula, aquele nosso bate-papo na última semana. Você estava falando que você gosta, né, de compartilhar conhecimento, né, Luiz Cláudio? Gosto. Eu gosto muito do que eu faço, né? Apaixonado pela neuro. Apaixonado por aquilo que o pessoal acha complicado. Medula, nervo, cérebro, função. Acho que
Durante o curso de medicina, aquilo que todo mundo corria da aula, porque é complicado, eu ficava vidrado para assistir. Você se formou há quanto tempo já, Luiz Cláudio? Eu sou da UNB, eu formei em 90, na turma do ano 90, né? E entrei para residência, fiquei até 95, quando eu comecei como staff da neurocirurgia no hospital de base. Uhum. Sempre aqui em Brasília? Sempre em Brasília. Eu fiz vários cursos fora, estágio fora, fellowship fora, morei fora, mas sempre em Brasília. Eu amo a cidade. Eu também sou fã daqui, sou brasiliense, gosto demais daqui. Ô, Luiz Cláudio, para hoje, você preparou o que pra gente? Pois seguindo aquela nossa lógica, eu acho que uma coisa interessante a se falar hoje é sobre como o corpo humano ele pode ter manifestações diferentes de coisas iguais. E como isso atrapalha ou ajuda a gente em doenças. Por exemplo, eu tenho aqui um modelo, isso aqui é um modelo de coluna. É interessante como quando você vê um bico de papagaio, quando você vê um disco ou uma fratura, o comportamento da doença pode se dar de forma bem diferente. O ser humano não é padronizado. A resposta pode ser muito, pouco, mais ou menos. Ela pode puxar para o campo da dor, pode puxar para o campo da irritação, da inflamação. E isso que talvez seja um dos dramas que os pacientes, que eu acho que muitos assistem seu canal, né? Que o que fazer? Porque volta e meia eles querem uma solução padrão, uma solução única, mas depende. Às vezes, o pior fenômeno não é a fratura. Às vezes, o pior fenômeno não é o estar solto. Às vezes, o pior fenômeno é a raiz nervosa irritada. E dá trabalho dar o diagnóstico adequado em muitos casos. É por isso que tanto paciente vira e fala: nossa, doutor, eu operei a coluna e foi uma catástrofe. Eu fiz uma cirurgia, vou mostrar aqui, não com o intuito de angustiar, mas para entender. Fiz uma cirurgia para colocar vários parafusos na coluna. E estou 10 vezes pior. E às vezes, em seguida, chegou a pessoa da mesma idade, sexo, profissão, que vira e fala: doutor, melhor coisa da minha vida foi operar a coluna. E as pessoas se perguntam por quê, né? Por que que é tão variável? Porque a resposta depende. A resposta do ser humano segue uma lógica, mas o padrão varia. Se você der uma canelada na mesa hoje, é diferente a dor que você mesmo vai sentir amanhã, se você estiver feliz, e depois de amanhã, se você estiver desempregado. Ou se a sua esposa brigou com você. A mesma canelada dói 4 formas diferentes, dependendo do seu estado. Isso acontece, então, em alguns casos, às vezes, uma pequena compressão irrita imensamente o sistema nervoso, a raiz nervosa ou a medula. E, às vezes, uma grande acometimento, um canal bastante fechado, que parece machucar muito, não dói. Isso faz com que, e de novo a minha paixão pela minha área, que a gente, em muitas doenças complicadas, fuja da rotina, do quadradinho da explicação comum e tente entender o fenômeno ou a função. Quando a doença é simples, por exemplo, eu tenho um apendicite, eu tiro o apêndice inflamado antes que ele supure, antes que a infecção dissemine e curei. Sim, tem uma lógica geral. Mas no caso da neuro, coluna, crânio, cérebro, nervos periféricos, eventualmente a lógica não é obedecida. Você solta o nervo que está esmagado e a pessoa piora. E a pessoa fica com uma dor nova que ela não existia. E aí é importante entender função. Por isso que a área que a gente faz e tenta consertar algumas coisas quando possível, né, é entender função. Não é fácil. E aí eu acho que vale muito essa lição para hoje. Quando você tem uma doença numa área, vamos supor que seja a coluna. Aqui tem um bonequinho, coluna cervical. Vamos supor que eu tenho um disco doente aqui. Pode ter manifestações diferentes em um determinado paciente. O pior de tudo ser a musculatura e os ligamentos frouxos. Pode ser uma hiperpercepção sensorial local. Pode ser uma grande tendência a quadro depressivo ansioso. Pode ser fenômenos de dificuldade de engolir ou fenômenos da raiz nervosa.
Uma mesma doença pode ter expressões diferentes. Daí a dica. Não deu certo no tratamento comum previsto, talvez seja uma dessas doenças que a sua resposta é incomum ou que ela é complexa. Então, você precisa procurar entender. O médico vai ter que sair do quadradinho da doença comum, tipo, tem um disco, corrigir o disco. E entrar no campo de entender como estão os vasos, como estão os músculos, como estão os ligamentos, como está a percepção da pessoa, como está a parte mental, como está a parte afetiva, como que está o comportamento. Na área que a gente lida, principalmente em dor e várias outras também, as manifestações são holísticas, são como um todo. Então o paciente leva uma bronca do pai, piora horrores da dor da hérnia. Mas o fenômeno primário dessa piora foi a briga com o pai. Às vezes tem uma infecção urinária, piora horrores da dor que desce para o braço. E às vezes o pior é o processo sistêmico. E aí é difícil às vezes separar o joio do trigo, né? Quem precisa operar, quem não precisa operar? Eu acho que ao longo de outras conversas vocês vão ver que coluna é um tema complexo, né? Volta e meia o paciente vai em vários médicos e sai com vários pedidos de cirurgia. E ele às vezes a doença dele é mais simples. Às vezes com a acupuntura, medicação, ele fica ótimo. E às vezes não. Às vezes ele passa de médico em médico, faz tudo e no final das contas ele precisa de uma grande reconstrução. E o mais interessante é isso. A imagem, um exame simples não mostra tudo. Os pacientes querem um exame que mostre tudo. Doutor, faça um exame que esclareça a minha doença do começo ao fim. E muitas vezes não. A gente tem que testar o paciente, examinar o paciente, às vezes até fazer provas de vez em quando, para eu ter certeza que a dor é daqui, de um determinado local da coluna, eu preciso colocar uma agulha lá, infiltrar uma mínima dose de anestésico e testar a pessoa. E às vezes eu vou descobrir que ali não dói. E às vezes, uma área que parece que não tem nenhuma outra correlação com o fenômeno doloroso, na hora que a agulha passa pelo ligamento, o sujeito pula no teto de dor. Então, completando aquilo que eu disse da outra vez, né? Para casos complexos, a gente precisa estudar e entender o fenômeno. E os fenômenos todos interagem. O mental, o comportamental, o afeto, o movimento, como que está a articulação, como que está a junta e como está o sistema nervoso. Na minha área, quando é o sistema nervoso doente, a gente tem recursos. Não é porque uma raiz sofreu e está nervosa e está irritada e vai ficar o resto da vida irritada, dando choque, que a gente desiste. A gente tem métodos para acalmar essa raiz nervosa, métodos para tirar o excesso de atividade elétrica, métodos para fazer o circuito ficar menos sensível e a pessoa ter uma vida melhor com qualidade. Muito bom, muito bom. Doutor, é muita coisa, a gente tem que ir cada semana um pouquinho, porque é complexo, é super interessante, a gente quer aprender tudo isso. Nosso tempo já estourou, a gente consegue concluir por aqui hoje? Consegue, perdão pelo horário. Não, mas estamos dentro do horário ainda, a gente deu 9 minutinhos e 30 aqui, a gente tem 30 segundos para poder fechar. A pergunta é o seguinte, as pessoas querendo ter acesso ao Dr. Luiz Cláudio, que não conhecia um pouco mais do seu trabalho, qual é o caminho? Olha, por enquanto eu vou deixar o e-mail, que é neurofuncional01@gmail.com. Aí lá, e depois da próxima vez, eu vou passar o link do Instagram, do Facebook, e você me perdoe, porque eu não sei de cor. Mas eu vou passar da próxima vez, eu prometo, vou ter escrito. Ok. Doutor Luiz Cláudio, muitíssimo obrigado e até semana que vem. Até semana que vem, obrigado. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Só um pouquinho. Para só um pouquinho. E depois diz pra mim como é que foi. Só para, ouve e faz comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Por hoje foi isso. O Edu na Rádio é um programa para toda a família. Venha conosco e convide seus amigos e familiares. Vamos juntos compartilhar o bem e unidos construir uma cidade e um país melhor. Edu na Rádio.